O calor de março era sufocante na pequena cidade de Santa Rita do Sapucaí, interior de Minas Gerais. Letícia Santos, de 26 anos e grávida de 5 meses, estava sentada na única cadeira que restou na casa que havia dividido com o marido, observando os parentes dele carregarem os últimos móveis. Letícia, tem certeza de que não quer ficar com nada? Perguntou Dona Marta, sogra de Letícia, carregando uma caixa de louças. Esse guarda-roupa ainda está em bom estado. Não precisa, Dona Marta. Vou me virar. E para onde você vai mesmo? Para o sítio. Dona Marta parou de caminhar e olhou para Letícia com uma expressão entre surpresa e pena. Letícia, filha, aquele sítio está abandonado há anos. Não tem condição de morar lá. É o que tenho. Fazia 2 semanas que Carlos, marido de Letícia, havia morrido num acidente de moto na estrada. Aos 28 anos, não havia deixado testamento, seguro de vida, ou qualquer tipo de poupança. O que existia de valor na casa, móveis, eletrodomésticos, a própria moto que havia se envolvido no acidente, estava sendo dividido entre os familiares dele para quitar as dívidas que havia deixado. Para Letícia, sobrou apenas uma propriedade que ninguém queria, um sítio de 5 hectares a 30 quilômetros da cidade, herdado por Carlos do avô, mas abandonado há mais de 10 anos. Letícia, disse seu Antônio, pai de Carlos, voltando da área de serviço, você tem certeza de que quer ir para aquele lugar? Lá não tem luz elétrica, não tem água encanada, não tem telefone. E você grávida? Seu Antônio, é minha única opção. Não tenho para onde ir e não tenho dinheiro para pagar aluguel. Você pode ficar aqui com a gente até. Até o quê? Letícia se levantou da cadeira. Seu Antônio, com todo respeito, vocês deixaram bem claro que eu não faço mais parte desta família. Era verdade. Nos dias que se seguiram ao acidente, Letícia havia sentido na pele como a morte muda as dinâmicas familiares. Enquanto Carlos era vivo, ela era tolerada pela família dele, uma moça simples, filha de um pedreiro, que havia fisgado o filho mais novo dos Santos, uma família de comerciantes locais com certa posição social na cidade. Mas com Carlos morto, e ela grávida de um bebê que alguns familiares sussurravam não ter certeza de que era realmente filho dele, Letícia havia se tornado um estorvo. Não é isso, disse Dona Marta, mas sem muito convencimento. É que você é jovem, pode refazer sua vida. Posso refazer minha vida no sítio. Letícia, seja realista, disse Jonas, irmão mais velho de Carlos, aparecendo na porta com as chaves da casa. Você não tem experiência com agricultura, não conhece nada de vida no campo. E grávida, sozinha, naquele lugar isolado. Jonas, vocês estão me tirando desta casa. Estão dividindo tudo que era do Carlos como se eu não existisse. O sítio é a única coisa que sobrou, e é onde vou morar. Mas ninguém está te expulsando. Não. Letícia pegou uma sacola com suas roupas, praticamente tudo que possuía no mundo. Então me explique por que não posso ficar aqui pelo menos até o bebê nascer. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. A verdade era que a família Santos queria se livrar de Letícia e de qualquer responsabilidade em relação ao bebê que ela esperava. O sítio era a desculpa perfeita, uma herança sem valor que resolvia o problema de todos. Tá bom, disse Letícia, caminhando em direção à porta. Seu João me deu uma carona até lá. Vou pegar minhas coisas. Letícia, espera, chamou Dona Marta. Pelo menos leva isso aqui. Ela estendeu um envelope. São R$ 200 que juntamos. Para você comprar umas coisas básicas. Letícia hesitou. R$ 200 era um pouco, mas era tudo que tinha. Obrigada. E se você precisar de alguma coisa? Eu me viro, Dona Marta. Sempre me virei. 1 hora depois, Letícia estava na carroceria da caminhonete de seu João, um vizinho que havia se oferecido para levá-la ao sítio. A estrada de terra era esburacada e a viagem demorou quase 1 hora, mas finalmente chegaram ao portão de madeira que marcava a entrada da propriedade. Letícia, tem certeza de que quer ficar aqui? Perguntou seu João, olhando para a paisagem. É muito isolado. A casa mais próxima fica a 3 quilômetros. Tenho certeza. O sítio era realmente um espetáculo de abandono. A casa principal, uma construção simples de 3 cômodos, tinha o telhado parcialmente desabado, janelas sem vidro e mato crescendo até as paredes.
Havia também uma casa menor, que devia ter sido a casa do caseiro, e várias construções menores para animais, todas em estado de deterioração. Carlos nunca te trouxe aqui? Perguntou seu João, ajudando Letícia a descarregar suas poucas coisas. Nunca. Ele dizia que era um lugar que só dava prejuízo. E o avô dele, seu Benedito? Você chegou a conhecer? Não. Ele morreu antes de eu conhecer o Carlos. Seu João olhou ao redor com nostalgia. Eu conheci seu Benedito. Era um homem bom, trabalhador. Esse sítio já foi próspero. Como assim? Nos anos 80, seu Benedito criava gado, plantava milho, tinha uma horta que vendia na cidade. Era referência na região. E o que aconteceu? Seu Benedito morreu em 1995. O filho dele, pai do Carlos, nunca quis mexer com a agricultura. Deixou tudo abandonado. Letícia olhou para a casa onde teria que morar pelos próximos meses, talvez anos. Parecia uma tarefa impossível tornar aquilo habitável. Seu João, tem água aqui? Tem um poço artesiano nos fundos e um açude pequeno. Água não vai faltar. Luz é que não tem mesmo. E para chegar à cidade? A pé são 3 horas de caminhada. De bicicleta, 1h30. Mas se você precisar de alguma coisa urgente, pode ir até a casa do Zé Pedro, que fica a 2 quilômetros daqui. Ele tem telefone. Depois que seu João foi embora, Letícia ficou sozinha no sítio pela primeira vez. O silêncio era quebrado apenas pelos sons da natureza, pássaros, grilos, o vento nas árvores. Ela entrou na casa principal e avaliou os danos. O cômodo da frente, que devia ser a sala, tinha goteiras, mas as paredes pareciam sólidas. O quarto do meio tinha o teto intacto. A cozinha nos fundos estava em péssimo estado, com fogão enferrujado e pia quebrada. Pelo menos tem teto, murmurou ela, falando com a barriga de 5 meses. Bebê, mamãe vai dar um jeito de arrumar isso aqui. Naquela primeira noite, Letícia dormiu no chão do quarto do meio, usando suas roupas como cobertor e travesseiro. Acordou várias vezes com barulhos estranhos, provavelmente animais se movimentando ao redor da casa. Quando o sol nasceu, ela saiu para avaliar melhor a propriedade. 5 hectares eram muito terreno, mais do que conseguia enxergar de uma vez. Havia árvores frutíferas aparentemente abandonadas, mas que ainda produziam mangueiras, abacateiros, pés de limão. Pelo menos não vou morrer de fome, disse ela, colhendo algumas mangas para o café da manhã. Nos fundos da casa, encontrou o poço que seu João havia mencionado. A água estava limpa e fresca. Havia também os restos de uma horta, com algumas plantas que ainda resistiam. Pés de quiabo, mandioca, ervas. Seu Benedito deixou algumas coisas boas aqui, pensou ela. Mas foi caminhando pelo quintal dos fundos que Letícia fez a primeira descoberta estranha. Próximo a uma mangueira grande, havia uma área retangular onde a grama não crescia direito. Era como se alguém tivesse mexido na terra e ela nunca tinha se recuperado completamente. Intrigada, ela pegou uma vara e cutucou o chão. A terra estava mais fofa que o resto do terreno. Que estranho, murmurou. Não tinha ferramentas para investigar mais profundamente naquele momento, mas fez uma anotação mental para voltar ali quando conseguisse uma enxada ou pá. Naquele primeiro dia, Letícia se concentrou em tornar a casa minimamente habitável. Com galhos secos que encontrou pelo terreno, conseguiu tapar alguns buracos no teto. Com água do poço e trapos velhos, limpou o quarto onde dormira. No final da tarde, exausta e com dores nas costas, ela se sentou no que restava da varanda da casa e observou o pôr do sol sobre as montanhas ao longe. Pela primeira vez desde a morte de Carlos, se permitiu chorar. Não apenas pela perda do marido, mas pela solidão, pelo medo do futuro, pela incerteza de como criaria um filho sozinha naquele lugar esquecido. Mas no fundo do peito, havia também uma sensação estranha que demorou para identificar: liberdade. Pela primeira vez na vida, ninguém estava dizendo o que ela deveria fazer, como deveria agir, se estava sendo boa o suficiente. Era só ela, o bebê que esperava, e 5 hectares de possibilidades. Talvez não seja o fim do mundo, disse ela para a barriga. Talvez seja um recomeço. Não imaginava que, enterrado bem ali perto, estava o segredo que mudaria completamente sua compreensão sobre o marido,
sobre a família dele, e sobre seu próprio valor. Na segunda semana no sítio, Letícia já havia estabelecido uma rotina básica de sobrevivência. Acordava cedo, buscava água no poço, colhia frutas para o café da manhã e passava as manhãs limpando e organizando a casa. Seus R$ 200 haviam sido investidos sabiamente: velas para a noite, alguns utensílios básicos de cozinha, sabão, e ferramentas simples, incluindo uma enxada velha que comprou de um vizinho distante. Hoje vou investigar aquele buraco esquisito, disse ela para si mesma, pegando a enxada depois do almoço. O local que havia chamado sua atenção ficava a uns 20 metros da casa, embaixo da mangueira maior. A diferença na vegetação era sutil, mas depois de uma semana observando, Letícia tinha certeza de que alguém havia mexido naquela terra. Começou a cavar devagar, tomando cuidado para não se esforçar demais. Estava grávida de 6 meses agora, e sentia o peso da barriga em tudo que fazia. Depois de 40 centímetros de profundidade, a enxada bateu em algo sólido. Que estranho, murmurou ela, ajoelhando-se para investigar melhor. Cavando com as mãos, descobriu que havia algo enterrado ali, algo embrulhado em plástico grosso e lona. Meu Deus, sussurrou, o que é isso? Levou mais meia hora para desenterrar completamente o objeto. Era um embrulho do tamanho de uma caixa de sapatos, muito bem protegido contra a umidade. Com o coração acelerado, Letícia levou o embrulho para a varanda da casa e começou a desembrulhar cuidadosamente. A primeira camada era lona grossa, amarrada com barbante. A segunda era plástico transparente. A terceira era um saco plástico selado. Quando finalmente abriu tudo, encontrou uma caixa de madeira simples, mas bem conservada. Dentro da caixa, havia várias coisas que a deixaram completamente confusa. Um maço de cartas amarradas com fita vermelha. Documentos oficiais em papel timbrado. Fotografias antigas. Um caderno com anotações à mão. Uma quantidade considerável de dinheiro, notas antigas, mas bem conservadas. Que diabos? Murmurou Letícia, pegando o maço de cartas. As cartas estavam endereçadas a Benedito Santos, o avô de Carlos. Mas quem assinava as cartas era Carlos Eduardo Santos, seu falecido marido. Carlos escrevia cartas para o próprio avô? Pensou ela, confusa. Abriu a primeira carta e começou a ler. Underscore querido vô Benedito, sei que o senhor deve estar surpreso de receber uma carta minha depois de tanto tempo sem nos falarmos. Mas preciso contar algumas coisas que não consegui falar pessoalmente. Primeiro, terminei o curso de agronomia. Sei que o senhor sempre quis que alguém da família continuasse cuidando da terra, e eu descobri que tenho amor por isso também. Segundo, estou juntando dinheiro para voltar para o sítio e recomeçar a agricultura. Não quero mais a vida da cidade, vô. Quero plantar, criar animais, viver como o senhor vivia. Terceiro, conheci uma moça muito especial. Ela se chama Letícia, e quando a gente se casar, quero trazê-la para morar no sítio com o senhor. Escrevo isso porque sei que meu pai e meus irmãos não vão entender. Eles acham que o sítio é atraso, que a agricultura é coisa de gente sem estudo. Mas o Senhor me ensinou que trabalhar a terra é a profissão mais honrada que existe. Com amor e saudade, Carlos _ Letícia precisou parar de ler. Estava tremendo. Carlos havia feito curso de agronomia? Desde quando? E por que nunca havia contado isso para ela? Abriu a segunda carta. Vô Benedito, as coisas estão difíceis aqui em casa. Meu pai descobriu que estou fazendo faculdade de agronomia e ficou furioso. Disse que não vai gastar dinheiro para eu virar roceiro. Mas não desisto, vô. Estou pagando a faculdade trabalhando à noite numa loja de materiais de construção. E guardando cada centavo que sobra para investir no sítio quando me formar. Já conversei com um técnico agrícola sobre as possibilidades da nossa terra. Ele disse que temos condições de plantar desde hortaliças até frutas para exportação. Só precisa de investimento inicial e planejamento. Sei que o senhor está doente, vô. Por favor, aguente firme até eu me formar. Quero cuidar do senhor e do sítio. É meu sonho, _ Letícia sentia como se estivesse descobrindo um estranho. O Carlos que ela havia conhecido nunca demonstrara interesse por agricultura, nunca mencionara ter feito faculdade, nunca falara de planos para o sítio.
Continuou lendo. A terceira carta era mais curta e com um tom mais urgente. Underscore vô, soube pela Dona Maria que o senhor está internado. Estou desesperado, mas não tenho dinheiro para viajar agora. Gastei tudo com as mensalidades da faculdade. Por favor, aguente. Já estou no último ano do curso. Em 6 meses me formo e posso ir cuidar do senhor. Tenho tudo planejado, vô. Vou chegar aí com diploma, com dinheiro guardado, e vamos fazer do sítio o lugar mais próspero da região, igual era antes. E vou levar a Letícia. O senhor vai amar ela, vô. Ela é simples, trabalhadora, e tem o mesmo amor pela vida simples que eu descobri ter. Aguente firme, underscore. A quarta carta era diferente. A letra estava mais nervosa, e tinha data de apenas alguns meses antes da morte de seu Benedito. Underscore vô Benedito, recebi a notícia de que o senhor morreu quando estava fazendo a prova final da faculdade. Não consegui nem ir ao enterro. Estou devastado, vô. Não apenas pela perda, mas porque agora minha família está dizendo que o sítio não vale nada, que é melhor vender, que a agricultura não dá futuro. Meu pai disse que se eu insistir em virar agricultor, estou fora da família. Meus irmãos acham que sou maluco. Não sei o que fazer, vô. Formei em agronomia, juntei dinheiro, planejei tudo para voltar ao sítio. Mas agora me sinto pressionado a desistir de tudo. A Letícia nem sabe dos meus planos. Como vou contar para ela que quero largar a cidade e ir morar num lugar que todo mundo diz que não presta? Estou confuso, vô. Preciso da sua sabedoria, mas o senhor não está mais aqui. Underscore. A última carta estava datada apenas 2 meses antes de Carlos morrer. Underscore vô, sei que o senhor não pode me responder, mas preciso escrever. Casei com a Letícia, mas nunca contei para ela sobre meus planos para o sítio. A família inteira me convenceu de que a agricultura é passado, que homem de verdade tem que ter negócio na cidade. Acabei aceitando trabalhar na loja do meu pai. Guardei o diploma de agronomia numa gaveta. Finjo que não penso no sítio todos os dias. Mas agora a Letícia está grávida, vô. E eu fico pensando, que mundo estou criando para meu filho? Ele vai crescer na correria da cidade, longe da natureza, longe dos valores que o Senhor me ensinou? Não aguento mais essa vida falsa, vô. Quero contar tudo para a Letícia. Quero levar ela para conhecer o sítio. Quero mostrar para ela os planos que fiz. Talvez depois que o bebê nascer, eu tenha coragem de enfrentar minha família e realizar o sonho que sempre tive. Underscore. Letícia estava chorando quando terminou de ler a última carta. Carlos tinha um sonho que incluía ela e o bebê. Um sonho que a família dele havia destruído. Pegou o caderno de anotações. Estava cheio de planos detalhados para o sítio. Que culturas plantar em cada área, como reformar a casa, como construir currais, projeções de renda, cronogramas de investimento. Tudo estava meticulosamente planejado. Carlos havia estudado cada aspecto da propriedade e da agricultura local. Nas fotografias, viu imagens do sítio nos tempos áureos, quando seu Benedito estava vivo. A mesma terra onde ela estava agora, mas cheia de plantações, animais, vida. E nos documentos oficiais, a maior surpresa, o diploma de Carlos em engenharia agronômica, datado de 1998, com notas excelentes. Meu Deus, sussurrou ela. Meu marido era engenheiro agrônomo e eu nunca soube. No fundo da caixa, encontrou o dinheiro, 15 mil reais em notas antigas, mas ainda válidas. Todo o dinheiro que Carlos havia juntado durante anos para investir no sítio. Letícia se sentou no chão da varanda, processando tudo que havia descoberto. Carlos não era o homem sem ambição que a família dele pintava. Era alguém que havia sacrificado seus sonhos por pressão familiar. Alguém que amava a terra, que tinha planos, que queria uma vida diferente. E mais importante, ele havia planejado tudo pensando nela e no bebê. Por que você não me contou? Perguntou ela em voz alta, como se Carlos pudesse ouvi-la. Por que guardou tudo isso em segredo? Mas no fundo, ela já sabia a resposta. Carlos havia sido covarde. Havia preferido esconder seus sonhos a enfrentar a família. Agora, ironicamente, ela estava exatamente onde ele sempre quis estar. No sítio que amava, com o bebê que eles haviam planejado juntos, e com os recursos necessários para recomeçar.
A diferença era que ela estava sozinha, e ele havia morrido sem nunca realizar seu sonho. Mas talvez ela pudesse realizar o sonho dele. Naquela noite, à luz das velas, Letícia releu todas as cartas e estudou todos os planos de Carlos. Pela primeira vez desde que chegara ao sítio, não se sentia apenas uma viúva desamparada tentando sobreviver. Sentia-se como a herdeira de um sonho que merecia ser realizado. Na manhã seguinte, Letícia acordou com uma clareza mental que não sentia há meses. As descobertas da véspera haviam mudado completamente sua perspectiva sobre o sítio e sobre seu futuro. Relendo os planos de Carlos à luz do dia, percebeu que ele havia sido muito mais do que meticuloso, havia sido visionário. Área 1, Horta Orgânica para Abastecimento Local, leu ela em voz alta do caderno de anotações. Investimento inicial, R$ 2.000. RITORNUISPIRADUIM. 6 metros ISIS, R$ 2.000. Retornou esperador em 6 meses, R$ 800 mensais. Carlos havia dividido os 5 hectares em zonas de produção específicas, 1 hectare para horta orgânica, 2 hectares para pomar, frutas tropicais e cítricas, 1 hectare para a criação de galinhas caipiras, 1 hectare para a casa, benfeitorias e reserva ambiental. Ele pensou em tudo, murmurou ela, impressionada com o nível de detalhamento. Havia até cronogramas mensais, quando plantar cada cultura, quando colher, como processar e vender os produtos. Mais impressionante ainda, Carlos havia pesquisado o mercado local. Conhecia os principais compradores de produtos orgânicos da região, sabia os preços praticados, tinha calculado até os custos de transporte. Por que escondeu isso de mim? Perguntou ela para a foto de Carlos que encontrara na caixa, uma foto dele no sítio, ainda jovem, ao lado do avô Benedito. Decidiu que a primeira coisa a fazer era avaliar o estado real da propriedade usando os conhecimentos que Carlos havia documentado. Caminhou pelos 5 hectares com o caderno na mão, comparando a situação atual com os planos originais. Para sua surpresa, muita coisa estava melhor do que esperava. Solo da área 1. Ácido, mas corrigível com calcário, leu ela. Drenagem boa, exposição solar ideal para hortaliças. Ela não sabia muito sobre agricultura, mas os planos de Carlos eram tão detalhados que funcionavam como um manual. Pomar existente, mangueiras produtivas, abacateiros saudáveis, limoeiros precisam de poda, continuou lendo. Potencial para expansão com acerola, caju e maracujá. As árvores frutíferas que ela havia encontrado eram exatamente as que Carlos havia catalogado 10 anos atrás. Algumas estavam maiores e mais produtivas do que ele esperava. Açude, capacidade para 50.000 litros, pode abastecer irrigação de 2 hectares, leu ela, olhando para o pequeno lago nos fundos da propriedade. Quanto mais lia, mais percebia que Carlos havia transformado aqueles 5 hectares num projeto agronômico viável. E tudo estava ali, esperando para ser implementado. Bebê, disse ela, falando com a barriga de 6 meses, acho que sua mamãe vai virar agricultora. Mas primeiro, precisava de ajuda técnica. Sozinha e grávida, não conseguiria implementar os planos de Carlos. Precisava encontrar alguém que entendesse de agricultura e pudesse orientá-la. Lembrou-se que seu João havia mencionado um agrônomo que atendia a região. Decidiu caminhar até a casa do vizinho mais próximo para pedir informações. A caminhada de 2 quilômetros foi cansativa, mas valeu a pena. Zé Pedro, o vizinho que tinha telefone, recebeu-a com curiosidade e simpatia. Letícia, a viúva do Carlos que está morando no sítio do seu Benedito? Sou eu, Zé Pedro, preciso de uma informação. Tem algum técnico agrícola na região que possa me orientar sobre agricultura? Tem sim. O Dr. Fernando, engenheiro agrônomo. Atende vários produtores aqui da região. Zé Pedro coçou a cabeça. Mas posso perguntar por que você quer mexer com agricultura? Quero produzir no sítio. Sozinha? Grávida? Sozinha. Zé Pedro a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Letícia, agricultura não é brincadeira. Exige conhecimento, investimento, trabalho pesado. Eu sei, por isso quero orientação técnica. Tá bom, vou ligar para o Dr. Fernando e perguntar se ele pode ir lá conversar com você.
2 horas depois, o Dr. Fernando chegou ao sítio numa picape branca. Era um homem de cerca de 45 anos, barba grisalha, chapéu de palha, com a aparência típica de quem passava a vida entre plantações. Dona Letícia? Sou Fernando Oliveira, engenheiro agrônomo. Ele olhou ao redor da propriedade. Então a senhora quer produzir aqui no sítio? Quero, mas antes, preciso lhe mostrar uma coisa. Letícia levou o Dr. Fernando para a varanda e mostrou o caderno de planos de Carlos. Meu falecido marido havia planejado tudo isso, disse ela. Mas morreu antes de implementar. Dr. Fernando pegou o caderno e começou a folhear. À medida que lia, sua expressão mudava de ceticismo para surpresa e depois para admiração. Dona Letícia, quem fez esses planos conhece muito de agricultura. Foi meu marido. Ele era engenheiro agrônomo. Sério? Dr. Fernando continuou lendo. Estes são uns dos melhores projetos agronômicos que já vi para propriedades pequenas. Está tudo aqui: análise de solo, planejamento de culturas, projeções econômicas, cronogramas. Então é viável? Extremamente viável. Na verdade, é um projeto modelo. Ele olhou para Letícia. Mas a senhora tem experiência com agricultura? Nenhuma. Mas tenho os planos, tenho a terra, e agora descobri que tenho algum dinheiro guardado para investir. Quanto dinheiro? 15 mil reais. Dr. Fernando assoviou baixinho. 15 mil reais é mais que suficiente para começar. Com esse valor e estes planos, a senhora pode ter uma propriedade produtiva em menos de um ano. Mesmo eu não sabendo nada de agricultura? Dona Letícia, agricultura se aprende fazendo. E a senhora tem a vantagem de ter um projeto pronto, feito por alguém que conhecia muito bem esta terra. Dr. Fernando fechou o caderno. Posso fazer uma proposta? Que proposta? Que tal se eu orientar a implementação deste projeto? Posso vir aqui uma vez por semana, ensinar as técnicas, acompanhar o desenvolvimento das culturas. Quanto custaria? Normalmente eu cobro R$ 200 por consulta, mas este projeto me interessou muito. Que tal R$ 100 por visita, e se a propriedade der lucro no primeiro ano, a senhora me paga um bônus. Letícia fez as contas rapidamente. 4 visitas por mês custaria R$ 400. 400. Era bastante, mas ainda deixaria R$ 14.600 para investimentos. Aceito. Ótimo. Então vamos começar? Dr. Fernando pegou uma pasta da picape. Primeiro, vamos fazer uma vistoria completa da propriedade comparando com os planos do seu marido. Eles passaram o resto da tarde percorrendo os 5 hectares. Dr. Fernando anotava tudo: estado do solo, condições das árvores frutíferas, qualidade da água, topografia do terreno. Dona Letícia, seu marido tinha razão em cada detalhe, disse ele no final. Esta terra tem potencial excepcional. Como assim? O solo é fértil, tem água abundante, a localização é ideal para transporte para a cidade, e o microclima é perfeito para a agricultura orgânica. Ele mostrou as anotações. Com os investimentos certos, esta propriedade pode gerar R$ 3.000 por mês em 2 anos. R$ 3.000 por mês? Ou mais. Produtos orgânicos têm mercado garantido, e vocês estão numa localização privilegiada. Letícia sentiu uma mistura de empolgação e tristeza. Carlos havia visto tudo isso. Havia planejado um futuro próspero para eles, mas nunca teve coragem de implementar. Dr. Fernando, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que um homem esconderia planos como estes da própria esposa? Dr. Fernando pensou por um momento antes de responder. Dona Letícia, já vi muitos casos assim. Principalmente quando a família é contra a agricultura. Ele se apoiou no portão. Muita gente ainda vê a agricultura como profissão de segunda classe. Como se trabalhar a terra fosse menos digno que ter comércio na cidade. E você acha que foi isso que aconteceu com o Carlos? Provavelmente. Ele deve ter sofrido pressão da família para desistir dos planos. Dr. Fernando folheou o caderno novamente. Olha só, aqui tem várias anotações sobre convencer a família, mostrar viabilidade econômica, provar que não é atraso. Era verdade. Letícia havia notado essas anotações, mas não havia dado muita atenção. Então ele sabia que a família era contra? Sabia, e provavelmente desistiu por causa da pressão. Que desperdício, murmurou Letícia. Mas agora a senhora pode realizar o sonho dele. E o melhor,
pode provar para todo mundo que ele estava certo. Naquela noite, Letícia fez uma lista de tudo o que precisava fazer nos próximos meses: reformar a casa para ficar habitável, comprar ferramentas e equipamentos básicos, preparar a terra para a primeira plantação, construir estruturas para a criação de galinhas e instalar sistema de irrigação. Mas antes de qualquer coisa, decidiu que precisava contar para a família de Carlos sobre suas descobertas. Eles tinham direito de saber que haviam julgado mal o rapaz. E mais importante, ela queria que soubessem que não era apenas uma viúva desamparada. Era a herdeira dos sonhos de um homem visionário. No sábado seguinte, Letícia pegou uma carona com Zé Pedro até a cidade. Queria comprar os primeiros materiais e também fazer uma visita à família Santos. Encontrou Dona Marta na casa onde Carlos havia morado. Letícia, que surpresa, disse a sogra, claramente desconfortável com a visita. Como você está? Como está o bebê? Estamos bem, Dona Marta. Na verdade, vim aqui contar umas novidades. Novidades? Descobri algumas coisas sobre o Carlos que vocês precisam saber. Letícia contou tudo. A caixa enterrada, as cartas, o diploma de agronomia, os planos para o sítio. Dona Marta ficou pálida à medida que ouvia. Curso de agronomia? O Carlos nunca me contou isso. Ele contou para alguém da família? Não. Pelo menos não para mim. Dona Marta, posso lhe mostrar uma coisa? Letícia tirou da bolsa algumas fotocópias das cartas e do diploma. Olha só o que seu filho escreveu sobre os planos dele, disse ela, mostrando uma das cartas. Dona Marta leu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Ele queria mesmo virar agricultor? Queria. E tinha tudo planejado, inclusive me levar para morar no sítio depois que a gente se casasse. Mas por que ele nunca contou nada? Porque sabia que a família era contra. Olha aqui, Letícia mostrou uma anotação no caderno. Preciso encontrar uma forma de convencer minha família de que a agricultura pode ser próspera. Eles acham que é vida de pobres, mas eu sei que podem dar uma vida boa para minha esposa e filhos. Dona Marta chorou mais intensamente. Letícia, nós nunca soubemos que ele pensava assim. Eu também não sabia, Dona Marta. Descobri tudo isso enterrado no quintal. E agora? O que você vai fazer? Vou implementar os planos dele. Vou transformar aquele sítio na propriedade produtiva que ele sonhava. Sozinha? Sozinha. Nesse momento, Jonas, irmão de Carlos, chegou em casa. Letícia, o que você está fazendo aqui? Contando para sua mãe sobre os planos que o Carlos tinha para o sítio. Jonas ouviu um resumo da história e sua reação foi bem diferente da mãe. Letícia, isso é muito bonito, mas a agricultura não dá dinheiro. Se desse, todo mundo seria agricultor. Jonas, seu irmão era engenheiro agrônomo formado. Ele sabia o que estava fazendo. Engenheiro agrônomo? Jonas riu. O Carlos mal terminou o ensino médio. Quer ver o diploma dele? Letícia mostrou a fotocópia do diploma. Jonas ficou em silêncio por um momento. Mesmo que seja verdade, disse ele finalmente, você não tem experiência. Vai perder todo o dinheiro que encontrou. Pode ser, mas é minha escolha. E quando o dinheiro acabar? Vai vir aqui pedir ajuda? Jonas, interferiu Dona Marta, pare com isso. Não, mãe. Letícia precisa ser realista. Ela está grávida, sozinha, querendo mexer com agricultura sem saber nada. É receita para desastre. Letícia se levantou. Jonas, vim aqui para dividir uma descoberta importante sobre seu irmão. Para mostrar que ele não era o homem sem ambição que vocês pensavam. O Carlos era um sonhador. Sempre foi. Por isso morreu pobre. Ele morreu pobre porque desistiu dos sonhos por pressão da família, replicou Letícia. Mas eu não vou desistir. Então boa sorte. Vai precisar. Letícia saiu da casa dos Santos com a certeza de que havia feito a coisa certa ao contar sobre as descobertas, mas também com a certeza de que não podia contar com o apoio deles. Não que isso fosse novidade. Mas agora tinha algo que não tinha antes, um propósito claro e os recursos necessários para realizar. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade comprando sementes, ferramentas e materiais de construção, Letícia se sentia diferente. Não era mais uma viúva desamparada. Era uma mulher prestes a realizar o sonho que seu marido não teve coragem de perseguir. Um mês depois da conversa com Dr. Fernando, o sítio já não parecia o mesmo lugar.
Letícia havia investido R$ 8.000 dos 15.000 que encontrou na caixa de Carlos, e as mudanças eram visíveis. A casa estava habitável, telhado consertado, janelas com vidros novos, cozinha reformada com fogão a gás e geladeira pequena alimentada por energia solar. Mais importante, havia um banheiro interno funcionando. No quintal, a primeira horta orgânica estava plantada. Alface, tomate, pimentão, quiabo, couve, tudo seguindo à risca os planos que Carlos havia deixado. Dr. Fernando tinha razão, disse Letícia para si mesma, observando os primeiros brotos de alface. Em 6 semanas, vou ter verduras para vender. Estava no 7º mês de gravidez agora, e embora o trabalho físico estivesse mais difícil, sentia-se mais realizada do que nunca na vida. Foi numa dessas manhãs de trabalho na horta que recebeu uma visita inesperada. Letícia, chamou uma voz feminina no portão. Ela se virou e viu uma mulher de cerca de 30 anos, bem vestida, parada na entrada da propriedade. Sou eu. Posso ajudá-la? Meu nome é Sandra. Sandra Oliveira. Eu conhecia o Carlos. Letícia limpou as mãos na roupa e se aproximou. Havia algo na expressão de Sandra que a deixou imediatamente alerta. Conhecia como? Nós éramos próximos. Pode conversar comigo? Claro. Quer entrar? Sandra entrou na propriedade e olhou ao redor com curiosidade. Nossa, que transformação! Da última vez que estive aqui, estava tudo abandonado. Você já veio aqui antes? Vim sim. Há uns 2 anos, com o Carlos. Letícia sentiu um aperto no peito. Com o Carlos? Ele me trouxe aqui várias vezes. Mostrava os planos que tinha para o sítio, falava sobre agricultura orgânica. Sandra, disse Letícia devagar, pode me explicar melhor qual era sua relação com meu marido? Sandra hesitou antes de responder. Letícia, eu não queria ser eu a contar isso. Mas quando soube que você está aqui sozinha, grávida, implementando os planos dele, achei que você merecia saber a verdade. Que verdade? O Carlos e eu, nós tínhamos um relacionamento. Há 3 anos, Letícia se sentou numa cadeira de plástico que havia na varanda. Um relacionamento como? Amoroso. Nós nos conhecemos num curso de agricultura orgânica. Ele se apresentou como solteiro. Mas ele era casado comigo há 4 anos. Eu sei disso agora. Na época, ele disse que era solteiro e que queria se casar comigo quando conseguisse implementar os planos para o sítio. Letícia sentia náusea, mas não sabia se era pela gravidez ou pela revelação. Sandra, você tem certeza de que estamos falando do mesmo homem? Carlos Eduardo Santos? Tenho certeza. Sandra tirou o celular da bolsa e mostrou algumas fotos. É ele? Eram fotos de Carlos no sítio, mas em épocas diferentes. Numa das fotos, ele estava abraçado com Sandra numa pose claramente romântica. Quando essas fotos foram tiradas? Esta aqui foi em janeiro de 2018. 2 anos atrás, Letícia fez as contas. Em janeiro de 2018, ela e Carlos já estavam casados há 2 anos. Sandra, desculpa a pergunta direta, mas vocês tiveram relações íntimas? Tivemos. Durante 8 meses. Ele dizia que me amava, que íamos nos casar assim que ele resolvesse umas questões familiares. Que questões familiares? Ele disse que a família era contra os planos dele para o sítio, e que precisava provar que a agricultura dava dinheiro antes de assumir um relacionamento sério. Letícia estava processando a informação com dificuldade. O mesmo homem que havia planejado um futuro no sítio pensando nela e no bebê também havia prometido esse futuro para outra mulher. E como terminou o relacionamento de vocês? Ele desapareceu. Do nada. Parou de responder mensagens, parou de aparecer nos encontros. Sandra se sentou numa cadeira próxima. Depois soube por um conhecido que ele era casado. E você nunca tentou confrontá-lo? Tentei. Fui até a loja onde ele trabalhava, mas ele disse que tinha sido um mal-entendido, que eu havia interpretado errado as intenções dele. E você acreditou? Não acreditei, mas também não insisti. Fiquei muito magoada e decidi seguir minha vida. Letícia se levantou e caminhou até a beirada da varanda, olhando para a horta que havia plantado seguindo os planos de Carlos. Sandra, por que você veio me contar isso? Porque quando soube que você estava aqui sozinha, implementando os mesmos planos que ele me mostrava, fiquei com pena. Você está realizando o sonho dele acreditando que era um sonho de vocês dois. Mas era um sonho dele. Era.
Mas ele prometeu o mesmo sonho para mim. Sandra se aproximou de Letícia. Letícia, não estou aqui para destruir suas memórias do Carlos. Estou aqui porque acho que você merece saber que tipo de homem ele era. Que tipo de homem? Um homem que mentia para conseguir o que queria. Que prometia futuros que não tinha intenção de cumprir. Letícia respirou fundo. Sandra, você tem mais alguma coisa para me contar? Na verdade, tenho. Posso entrar na casa? É uma conversa longa. Elas se sentaram na cozinha, e Sandra contou uma história muito mais complexa sobre Carlos. Letícia, durante os 8 meses em que nos relacionamos, o Carlos me contou muitas coisas sobre a vida dele. Coisas que talvez ele nunca tenha contado para você. Que coisas? Ele disse que se casou com você por pressão da família. Que vocês eram muito diferentes, que você não entendia os sonhos dele. Letícia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele disse isso? Disse. Ele falava que você era uma boa pessoa, mas que não tinha visão para o futuro. Que só pensava em ter uma vida simples na cidade. Sandra, isso não é verdade. O Carlos nunca me contou sobre os planos dele. Como eu podia apoiar algo que não conhecia? Mas ele disse que já havia tentado conversar com você sobre o sítio, e que você não demonstrava interesse. Letícia pensou nas conversas que havia tido com Carlos ao longo do casamento. Ele realmente havia mencionado o sítio algumas vezes, mas sempre de forma superficial. Nunca havia falado dos planos específicos, nunca havia mostrado os projetos. Sandra, tem certeza de que ele disse que eu não apoiava os planos? Absoluta. Ele disse que você queria que ele vendesse o sítio. Era mentira. Letícia nunca havia pedido para Carlos vender o sítio. Na verdade, nas poucas vezes em que o assunto havia surgido, ela havia dito que ele deveria fazer o que achasse melhor. Que mais ele contou para você? Que estava juntando dinheiro para pedir o divórcio. Que queria sair do casamento sem magoar você, mas que vocês não tinham futuro juntos. Letícia começou a chorar. Não porque ainda amasse Carlos, descobrir as mentiras dele havia mudado isso. Mas porque percebia agora que havia vivido com um estranho por 4 anos. Sandra, posso te fazer uma pergunta? Claro, você acredita que ele me amava? Sandra pensou por um longo momento antes de responder. Letícia, eu acho que o Carlos era um homem confuso. Ele queria muitas coisas ao mesmo tempo e não tinha coragem de escolher nenhuma delas. Como assim? Ele queria implementar os planos do sítio, mas não queria enfrentar a família. Queria terminar o casamento com você, mas não queria ser visto como vilão. Queria assumir um relacionamento comigo, mas não queria abrir mão da segurança que o casamento dava. Então ele estava enganando todo mundo? De certa forma, sim. Mas eu acho que a pessoa que ele mais enganava era ele mesmo. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, processando a conversa. Letícia, disse Sandra finalmente, tem mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Sobre o dinheiro que você encontrou enterrado. Que tem o dinheiro? Parte dele era meu. Como assim? Eu emprestei R$ 5.000 para o Carlos. Ele disse que precisava completar o valor para começar a implementar o sítio. Prometeu que me devolveria em 6 meses. Letícia se inclinou para a frente. Você emprestou R$ 5.000 para ele? Emprestei. Tenho até o comprovante da transferência bancária. Sandra tirou da bolsa uma folha de papel com extratos bancários. Olha aqui. Transferência de R$ 5.000 para Carlos Eduardo Santos em março de 2018. Letícia verificou a data. Era 3 meses antes de Carlos morrer. Sandra, você quer o dinheiro de volta? Quero. Não é que eu preciso desesperadamente, mas é meu dinheiro. Então eu te devolvo. Tenho direito. Letícia, você não precisa. Preciso sim. Se era seu dinheiro, deve ser devolvido. Letícia foi até o quarto e voltou com R$ 5.000 em espécie. Aqui está. Sandra recebeu o dinheiro com surpresa. Obrigada. Eu realmente não esperava que você devolvesse. Sandra, posso te pedir um favor? Claro. Você pode não contar para ninguém sobre nossa conversa? Pelo menos até o bebê nascer? Estou processando muita informação de uma vez. Claro. E Letícia? Sim. Mesmo depois de saber toda a verdade sobre o Carlos, você vai continuar com os planos do sítio? Letícia olhou pela janela para a horta que havia plantado, para as reformas que havia feito, para a vida nova que estava construindo. Vou continuar, mas agora não estou fazendo pelos sonhos dele.
Estou fazendo pelos meus próprios sonhos. E quais são seus sonhos? Criar meu filho num lugar bonito, ser independente financeiramente, provar que uma mulher sozinha pode tocar uma propriedade rural. Letícia sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. E principalmente, ser a pessoa que o Carlos nunca teve coragem de ser, alguém que vai até o fim para realizar seus objetivos. Depois que Sandra foi embora, Letícia se sentou na varanda e refletiu sobre tudo que havia descoberto. Carlos não era o homem que ela pensava. Não era o homem que a família dele pensava. E provavelmente não era nem mesmo o homem que ele próprio pensava ser. Mas isso não mudava o fato de que os planos dele para o sítio eram bons. E agora, com 10 mil reais e a orientação do Dr. Fernando, ela podia implementá-los. A diferença era que agora sabia que estava fazendo isso por ela mesma, não pela memória de um casamento que talvez nunca tenha sido real. 2 semanas depois da visita de Sandra, Letícia estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu o barulho de carros chegando. Pela janela, viu 2 picapes estacionando no pátio. Que estranho, murmurou ela. Não espero visita. Do primeiro carro desceram Jonas e seu Antônio, pais de Carlos. Do segundo, saíram 2 homens que ela não reconhecia, um de terno, carregando uma pasta, e outro de roupa social mais simples. Letícia, gritou Jonas, precisa conversar com a gente. Ela saiu de casa, limpando as mãos no avental. Aos 8 meses de gravidez, caminhava devagar e sentia-se desajeitada. Oi, pessoal, que surpresa. Entrem, por favor. Letícia, disse seu Antônio, estes são o Dr. Roberto, advogado da família, e o seu Marcos, corretor de imóveis. Muito prazer, disse ela, cumprimentando os 2 homens. Posso saber o motivo da visita? Jonas se adiantou. Letícia, viemos aqui porque descobrimos umas coisas que você precisa saber. Que coisas? Sobre a herança do sítio. Parece que tem irregularidades. Dr. Roberto abriu a pasta e tirou alguns documentos. Dona Letícia, analisando a documentação da propriedade, descobrimos que existem questões legais pendentes. Que tipo de questões? O testamento do seu Benedito não foi registrado corretamente. Tecnicamente, esta propriedade deveria ter sido inventariada entre todos os herdeiros do falecido. Letícia sentiu um aperto no peito. Quer dizer que o sítio não é meu? Não necessariamente, disse o advogado. Mas quer dizer que outros membros da família têm direito a uma parte da herança. Jonas se aproximou. Letícia, a questão é a seguinte: como você não tem condições de manter esta propriedade, e como existem irregularidades na documentação, achamos melhor vender o sítio e dividir o dinheiro entre todos os herdeiros. Dividir como? Você ficaria com 40%, e o restante seria dividido entre os outros herdeiros. Seu Marcos, o corretor, se adiantou. Dona Letícia, eu já trouxe uma proposta de compra. Temos um investidor interessado em pagar 80 mil reais pelo sítio. 80 mil reais? É um bom preço para uma propriedade rural desta região, disse seu Marcos. Você receberia 32 mil reais, que dá para você comprar um apartamento pequeno na cidade e ainda sobra dinheiro para criar a criança. Letícia olhou ao redor da propriedade que havia transformado nos últimos meses. A horta estava verdinha, as primeiras verduras já estavam prontas para colher, o pomar estava sendo podado e adubado segundo as orientações de Dr. Fernando. E se eu não quiser vender? Letícia, disse seu Antônio, seja razoável. Você está grávida, sozinha, sem experiência com agricultura. Mesmo que conseguisse produzir alguma coisa, não tem como administrar uma propriedade deste tamanho. Mas eu já estou administrando. Está gastando o dinheiro que encontrou enterrado, disse Jonas. E quando esse dinheiro acabar? Quando o dinheiro acabar, estarei vendendo os produtos da horta. Dr. Roberto se inclinou para a frente. Dona Letícia, posso falar francamente? Claro. A senhora investiu, segundo nossos cálculos, cerca de 10 mil reais na propriedade. Mesmo que consiga produzir e vender, vai demorar anos para ter retorno desse investimento. É muito mais seguro vender agora e ter o dinheiro garantido. Dr. Roberto, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Quem mandou vocês aqui hoje? O advogado hesitou. Como assim? Quem teve a ideia de vir aqui propor a venda do sítio? Quem contratou o corretor?
Quem descobriu as irregularidades na documentação? Letícia, que pergunta é essa? Disse Jonas. Somos família. Estamos preocupados com você. Jonas, vocês expulsaram uma mulher grávida de casa há 4 meses. Nunca vieram me visitar, nunca perguntaram se eu precisava de alguma coisa. E agora aparecem aqui com advogado e corretor preocupados comigo? Letícia, não foi bem assim. Foi exatamente assim. Ela se virou para o corretor. Seu Marcos, posso ver os documentos da proposta de compra? Seu Marcos mostrou um contrato. Letícia leu rapidamente e notou algo suspeito. O comprador é uma empresa chamada Empreendimentos Santos. Santos como a família de vocês? Silêncio constrangedor. Jonas, você pode me explicar isso? Letícia, a empresa é nossa. Mas isso não muda nada. Não muda nada? Letícia riu amargamente. Vocês querem comprar minha parte do sítio por uma fração do valor real para depois revender com lucro? Não é isso, disse seu Antônio. É que temos planos para a propriedade. Que planos? Loteamento residencial. Esta região está se valorizando, e um loteamento aqui pode render muito dinheiro. Letícia finalmente entendeu o que estava acontecendo. A família Santos havia descoberto que a região estava se valorizando e queria lucrar com isso. Só que ela estava no meio do caminho. E as irregularidades na documentação? São reais? Dr. Roberto limpou a garganta. São, digamos, questões técnicas que podem ser interpretadas de diferentes formas. Quer dizer que não são irregularidades reais. Vocês inventaram isso para me pressionar a vender. Letícia, você está complicando uma situação simples, disse Jonas. Aceita nossa proposta e todo mundo sai ganhando. Todo mundo menos eu. Como assim? Jonas, vocês querem pagar R$80 mil por uma propriedade que vale muito mais que isso. E ainda querem que eu aceite apenas 40% desse valor. É sua parte legal da herança. Minha parte legal é 100%. Eu sou viúva do Carlos, que era o único herdeiro direto do seu Benedito. Dr. Roberto se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Dona Letícia, a questão é mais complexa. Não, Dr. Roberto. A questão é muito simples. Vocês viram que eu estava melhorando a propriedade, descobriram que a região está se valorizando, e decidiram que queriam uma parte do lucro. Letícia se levantou com alguma dificuldade. Mas sabem de uma coisa? Vocês cometeram um erro. Que erro? Perguntou seu Antônio. O erro foi subestimar a viúva grávida e desamparada. Ela entrou na casa e voltou com uma pasta de documentos. Dr. Roberto, o senhor quer ver irregularidades na documentação? Deixe-me mostrar algumas irregularidades reais. Ela abriu a pasta e mostrou vários papéis. Primeiro, esta escritura que comprova que o sítio foi deixado especificamente para o Carlos em testamento registrado em cartório. Segundo, este laudo de avaliação que mandei fazer na semana passada, que avalia a propriedade em R$150 mil. Terceiro, esta certidão negativa que comprova que não existem dívidas ou irregularidades associadas ao imóvel. Os 4 homens olhavam os documentos com crescente desconforto. E por último, disse Letícia, tirando outro papel da pasta, esta procuração que dá poderes para meu advogado tomar todas as medidas legais necessárias para proteger meus direitos sobre a propriedade. Seu advogado? Perguntou Jonas, claramente nervoso. Sim, Dr. Fernando me apresentou uma advogada especializada em direito rural. Doutora Patrícia Mendes. Letícia sorriu com satisfação. Ela analisou toda a documentação e me orientou sobre meus direitos. Letícia, não precisa complicar as coisas, tentou seu Antônio. Complicar? Ela se aproximou dos 4 homens. Vocês vieram aqui com um advogado e um corretor tentar me enganar, e eu que estou complicando? Dr. Roberto guardou os papéis na pasta. Dona Letícia, talvez possamos renegociar os valores. Não há o que renegociar, Dr. Roberto. Vocês não têm direito legal nenhum sobre esta propriedade. Letícia apontou para o portão. E agora, por favor, saiam da minha terra. Sua terra? Explodiu Jonas. Letícia, você está sendo muito ingrata. Nós tentamos te ajudar. Ajudar? Vocês tentaram me roubar. Letícia, mesmo grávida de 8 meses, se posicionou firmemente diante de Jonas. Vocês me expulsaram de casa quando eu mais precisava, me trataram como se eu não valesse nada, e agora querem roubar a única coisa que me restou? Ninguém está tentando roubar nada, disse seu Antônio.
Então expliquem por que a empresa de vocês ofereceu R$ 80 mil por uma propriedade avaliada MR 150 mil. Silêncio. Expliquem por que inventaram irregularidades na documentação que não existem. Mais silêncio. Expliquem por que aparecerem aqui só depois que eu investi meu próprio dinheiro e transformei este lugar. Letícia, disse Jonas com raiva, você vai se arrepender de ter recusado nossa proposta. É uma ameaça? É um aviso. Você não tem família, não tem apoio. Quando as dificuldades aparecerem, não venha nos procurar. Jonas, posso te garantir uma coisa. Mesmo que eu perca tudo, mesmo que passe necessidade, nunca mais vou procurar vocês para nada. Os 4 homens se dirigiram para os carros, claramente frustrados com o insucesso da missão. Letícia, gritou seu Antônio antes de entrar na picape, se você mudar de ideia. Não vou mudar de ideia. E podem parar de se preocupar comigo, estou muito bem sem vocês. Depois que eles foram embora, Letícia se sentou na varanda e respirou fundo. O confronto havia sido cansativo, mas ela se sentia vitoriosa. Pela primeira vez na vida, havia enfrentado pessoas que tentaram se aproveitar dela. E havia vencido. 6 meses depois, Letícia estava na varanda da casa segurando Maria Eduarda, sua filha de 2 meses, observando o Dr. Fernando colher os primeiros tomates da segunda safra. Letícia, essa produção está excepcional, disse ele, enchendo uma cesta com tomates orgânicos perfeitos. Vocês vão faturar pelo menos R$ 2.500 só com a venda desta semana. 2.500? Letícia sorriu. Há 1 ano, eu mal tinha R$ 200 no bolso. O sítio havia se transformado numa propriedade modelo. A horta orgânica produzia verduras e legumes que eram disputados pelos mercados da região. O pomar estava dando frutas que eram vendidas para uma cooperativa de produtores orgânicos. E Letícia havia começado a criar galinhas caipiras cujos ovos tinham lista de espera na cidade. E o melhor, disse Dr. Fernando, é que vocês ainda nem começaram a explorar todo o potencial da propriedade. Como assim? Turismo rural. Muita gente da capital estaria disposta a pagar para passar um fim de semana num lugar como este. Você poderia construir algumas cabanas simples, oferecer comida orgânica, experiência de vida no campo. Letícia olhou para a filha dormindo tranquilamente no colo. Dr. Fernando, há 1 ano eu era uma viúva grávida e desamparada. Hoje sou produtora rural independente. Acho que já realizei milagres suficientes por enquanto. É verdade. Você é a prova de que o projeto do Carlos era viável. Era mais que viável. Era visionário. Naquele momento, chegou Dona Lourdes, a vizinha mais próxima, carregando uma panela. Letícia, filha, trouxe um doce de leite que fiz. E queria te avisar que o pessoal da cidade está comentando sobre você. Comentando o quê? Que você virou a mulher mais respeitada da região. Todo mundo fala da coragem que você teve de tocar este sítio sozinha. Era verdade. Nos últimos meses, Letícia havia se tornado uma pequena celebridade local. Jornais da região haviam feito matérias sobre a jovem viúva que transformou propriedade abandonada em modelo de agricultura sustentável. Dona Lourdes, tem mais uma novidade que quero dividir com vocês, disse Letícia. Que novidade? Recebi uma proposta para dar palestras sobre agricultura familiar em universidades da região. Palestras? Dr. Fernando ficou surpreso. Que tipo de palestras? Sobre como pequenas propriedades rurais podem ser economicamente viáveis. Sobre agricultura orgânica. Sobre o papel da mulher no campo. Você vai aceitar? Vou. Quero que outras mulheres saibam que é possível recomeçar a vida, mesmo nas condições mais difíceis. Dona Lourdes se sentou numa cadeira próxima. Letícia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sente falta do Carlos? Letícia pensou por um momento antes de responder. Dona Lourdes, eu sinto falta do homem que eu pensava que ele era. Mas descobri que esse homem nunca existiu realmente. Como assim? O Carlos que eu conhecia era inseguro, sem iniciativa, dominado pela família. Mas o verdadeiro Carlos era visionário, corajoso, apaixonado pela terra. Letícia olhou ao redor da propriedade. Ele só nunca teve coragem de ser quem realmente era. E você descobriu isso através dos planos dele? Descobri que ele sonhava com exatamente isso que estou vivendo agora. Uma vida simples, próxima à natureza, economicamente independente.
Letícia balançou suavemente Maria Eduarda. A ironia é que ele planejou minha felicidade sem nem saber. Dr. Fernando se aproximou. Letícia, posso dizer uma coisa? Claro, acho que o Carlos sabia sim. Acho que ele enterrou aquela caixa esperando que alguém com coragem suficiente a encontrasse e realizasse os sonhos que ele não conseguiu realizar. Você acha? Acho. Por que mais ele teria enterrado os planos junto com o dinheiro? Ele estava preservando não apenas evidências do passado, mas instruções para o futuro. Naquela tarde, depois que Dr. Fernando e Dona Lourdes foram embora, Letícia caminhou até a mangueira onde havia encontrado a caixa de Carlos. Carlos, disse ela, falando como se ele pudesse ouvi-la, finalmente entendi quem você realmente era. Colocou Maria Eduarda no carrinho de bebê e se sentou na sombra da árvore. Você era um sonhador que não teve coragem de sonhar. Era um visionário que deixou que os outros definissem sua visão. Era um homem apaixonado pela terra que nunca pisou na terra. O vento balançou as folhas da mangueira, como se fosse uma resposta. Mas sabe de uma coisa? Você escolheu bem a pessoa para realizar seus sonhos. Porque eu tive a coragem que você não teve. Eu enfrentei sua família quando você não enfrentou. Eu acreditei na viabilidade dos seus planos quando você duvidou. Letícia olhou para a filha dormindo tranquilamente. E Maria Eduarda vai crescer aqui, nesta terra que você amava. Vai aprender que sonhos são para ser realizados, não para ser escondidos. Vai saber que coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer assim mesmo. Quando o sol começou a se pôr, Letícia voltou para casa carregando a filha. Na cozinha, preparou o jantar com verduras da própria horta, ovos das próprias galinhas, leite das cabras que havia comprado no mês anterior. Tudo nosso, murmurou ela, servindo o prato. Tudo conquistado com trabalho honesto. Naquela noite, depois de colocar Maria Eduarda para dormir, Letícia se sentou na mesa da cozinha para fazer as contas do mês. Receita total: R$ 4.200. Verduras orgânicas: R$ 1.800. Ovos caipiras: R$ 900. Frutas para a cooperativa: R$ 1.100. Leite de cabra: R$ 400. Despesas: R$ 1.500. Sementes e insumos: R$ 400. Ração para animais: R$ 300. Combustível: R$ 200. Manutenção: R$ 300. Consultas Dr. Fernando: R$ 300. Lucro líquido: R$ 2.700. R$ 2.700, disse ela em voz alta. 3 vezes o salário mínimo. Em um ano, havia transformado um sítio abandonado numa propriedade que gerava renda superior à maioria dos empregos urbanos da região. Mais importante, havia provado para si mesma e para todos que uma mulher sozinha, com determinação e trabalho, podia ser independente e próspera. Na gaveta da cômoda, guardava todas as cartas que Carlos havia escrito para o avô. De vez em quando, relia algumas. Naquela noite, pegou a última carta, aquela onde Carlos falava sobre querer contar a verdade para ela depois que o bebê nascesse. Não aguento mais essa vida falsa, vô. Quero contar tudo para Letícia. Quero levar ela para conhecer o sítio. Quero mostrar para ela os planos que fiz. Você nunca teve que contar, Carlos, disse ela para a carta. No final, suas ações falaram mais alto que suas palavras. Você me deu tudo o que eu precisava para ser feliz, só não teve coragem de me dar enquanto estava vivo. Guardou a carta na gaveta e foi para a cama. Pela janela do quarto, podia ver a lua iluminando a horta onde trabalharia na manhã seguinte, o pomar que colheria no final da semana, o pasto onde as cabras pastavam tranquilamente. Obrigada, Carlos, sussurrou ela no escuro. Por ter sido covarde o suficiente para preservar seus sonhos enterrados, e visionário o suficiente para me dar as ferramentas para realizá-los. Maria Eduarda se mexeu no berço ao lado da cama, mas continuou dormindo. E obrigada por ter me dado a Maria. Ela vai crescer conhecendo a história completa, o homem que você queria ser, e a mulher que eu me tornei por causa dos seus sonhos esquecidos. Na manhã seguinte, Letícia acordou antes do sol para cuidar dos animais, como fazia todos os dias. Mas antes de sair de casa, parou diante do espelho do quarto. A mulher que via no reflexo era muito diferente da viúva desamparada que havia chegado ao sítio um ano atrás.
Era mais forte, mais confiante, com rugas de sol no rosto e calos nas mãos que contavam a história de uma vida construída com trabalho próprio. Quem você é? Perguntou para o reflexo. Sou Letícia Santos, produtora rural. Mãe de Maria Eduarda. Mulher que transformou 5 hectares abandonados numa propriedade próspera. Pessoa que provou que sonhos enterrados podem florescer nas mãos certas. E pela primeira vez desde que Carlos morrera, Letícia se sentia completa. Não porque havia realizado os sonhos de outra pessoa, mas porque havia descoberto e realizado seus próprios sonhos. Sonhos que nem sabia que existiam até encontrar aquela caixa enterrada no quintal. A caixa que provou quem Carlos realmente era. Não um homem sem ambição, mas um visionário que teve medo dos próprios sonhos. E ela se tornara a prova de que esses sonhos eram não apenas viáveis, mas transformadores.